Caríssimos, a todos a nossa saudação de paz, o nosso abraço fraterno, e que este dia, que é um dia especial para todos nós, não apenas por ser o primeiro do ano, mas por ser, possivelmente, a melhor oportunidade para a realização, digamos assim, das nossas escolhas, das nossas ações, e podermos contar, efetivamente, com aquilo que buscamos em todos os momentos em que realizamos as nossas tarefas. Nossas reflexões para hoje, têm como origem que vamos trabalhar o capítulo 4 desta obra, Jesus e a atualidade, falando sobre Jesus e amor. Algumas pinceladas sobre esse autor que fala sobre o enviado, o Cristo cósmico, J.J. Benítez, uma editora Quertés, que é muito especial nesse sentido, porque nós vivenciamos e compreendemos o homem Jesus, e muitas vezes nós associamos o Cristo divino, o Cristo cósmico. E Rodolfo Caligari, o Sermão da Montanha. Admitindo-se a hipótese de que somos seres espirituais, individualizados e imortais, centelha divina em uma relação corporal, habitando mundo de expiações e provas, em diferentes níveis ou estágios evolutivos, receptores e transmissores de ondas, pensamentos de baixos e elevados padrões vibratórios, portadores de enfermidades físicas e morais, mas com a capacidade de caminharmos para Deus com a consciência de nós mesmos, por sermos dotados de amplas faculdades para praticar o bem, vivenciar a sucessão dos anos, com as constantes mudanças em nossas vidas, enfrentando a rotina do tempo, que ainda precisamos como oportunidade para o desabrochar das nossas potencialidades existenciais e transcendentais, mas fundamentalmente evidenciando fatores, faculdades ou virtudes intelectuais e morais, em constantes transformações, em busca de nós mesmos, para caminharmos para Deus, nessa jornada de luta em prol do nosso próprio progresso, por meio de experiência e aprendizagens, nos parece um grande desafio, que nem sempre assumimos dando a importância que essas ações requerem. Podemos, nesses intervalos de tempo físico em que estagiamos como espíritos reencarnados, aproveitar os preciosos momentos de uma avaliação ou para uma avaliação das experiências do passado, das reflexões do presente e das perspectivas do futuro, com o propósito de um mundo melhor, a partir da reforma íntima, da transformação moral, como produto da nossa mudança interior, concretizado nas ações que realizamos. E para essa avaliação e o estabelecimento de verdadeiros propósitos, principalmente espirituais, necessitamos de parâmetros, necessitamos de guias, necessitamos de modelos. Principalmente quando falamos dos parâmetros espirituais. E assim, nesse capítulo 4, Jesus e Amor, dessa obra Jesus e Atualidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, com psicografia de Edivaldo Pereira Franco, nós teremos preciosas reflexões. Lembrando que quase sempre nos estágios nossos, nas atividades rotineiras, nós trabalhamos em cima desses planejamentos que visam atender às necessidades do mundo existencial. O que seria fazermos uma avaliação neste momento em que um ano começa na cronologia existencial, quando os tempos são permanentes e constantes presentes? Então, dizendo que a figura de Jesus confirma a sua procedência, sua realização como ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Por isso, a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando perguntado por Kardec qual seria o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para servir de guia e modelos, eles respondem com uma palavra: Jesus. Então, nós vivenciamos esse Jesus homem,
que tem por trás de si, literalmente, a personificação do Cristo cósmico, do Cristo divino através da sua mensagem, que Haroldo nos afirma categoricamente que o Evangelho está em nossos corações, com todos aqueles ditames que nós encontramos. Desta forma, toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em perfeito equilíbrio psicofísico. Esse livro, O Enviado, de J.J. Benítez, nos traz preciosas considerações do que seria esse Cristo divino vivenciando o papel do Jesus homem, enquanto, digamos assim, na relação com nós no estágio em que vivenciou na Terra. Então, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu nele. João, capítulo 10, versículos 30 e 38. Ao buscarmos essas citações no Evangelho, nós vamos nos aprofundar com mais, digamos assim, conscientização do que seja o Cristo, o homem, Jesus, o Cristo, digamos assim, cósmico, o ser divino. Como consequência, transmitia confiança porque possuía um caráter com transferência diamantina que nunca se submetia às imposições vigentes, característica de uma cultura primitiva na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. Nós não vamos tecer comentários com relação a estes atributos que, de uma certa forma, dos 27 anos em que essa obra foi escrita, parece que vivenciamos isso a todos os instantes na nossa realidade de vida. Mas nos permitam aqui citar alguns dos atributos existenciais transcendentais que poderíamos caracterizar esse ser naquilo que ele se manifesta já a sua consciência íntima. Por exemplo, integridade de caráter, idoneidade moral, autenticidade de conduta, firmeza de personalidade, dignidade humana, convicção ideológica, identidade de classes, legitimidade de expressão, consciência de cidadania, princípios humanitários, sentimentos de fraternidade, concepções de crença. Assim nós temos uma perspectiva do homem existencial, do ser que somos como personalidade, sem falarmos das virtudes, das faculdades morais que façam com que nós evoluamos dentro do processo evolutivo em busca da felicidade. Portanto, de uma legítima, autêntica coragem, se insurgia contra a injustiça ou contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía a legalidade ao crime. O que representa isso? Permitiu que Judas o beijasse. Aceitou a negação de Pedro, ou as negações de Pedro. O que é ter essa consciência? O que é vivenciar aquele momento que se transpõe ano a ano, nesses 2 milênios e um pouco mais depois da sua mensagem? Nós vivenciamos isso com tanta naturalidade, como se não houvesse um conjunto de ações para que isso fosse normatizado. Nós ontem, nos estágios que vivenciamos, ainda com imperfeições maiores, e imperfeitos hoje, nesse estágio de expiações e provas. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas, e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia e constante. Manteve a dignidade ou a tranquilidade diante de Pilatos. Nos observa literalmente aplaudindo Barrabás entre a escolha que fizemos. E isso vai sendo uma constante nos nossos momentos vivenciados. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como solução para todos os questionamentos, e o perdão irrestrito como terapia eficaz para todas as enfermidades.
Jesus e amor. A leitura feita em que Jesus traz a evidência da relação do amor em todos os nossos atos. Assim, nós encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o amor que cobre a multidão de pecados. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, nós vamos encontrar a seguinte citação: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai que estás nos céus. O que seria realmente a quem que nós atribuímos como inimigos? São aqueles contrários às nossas pretensões? Os nossos estados de consciência ou de conveniência? Ou aqueles que possivelmente estejam nos alertando das imperfeições que ainda possuímos, ele é apenas o elemento ativador daquilo, porque essa relação é necessária. Jesus não apenas ministrava o amor através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes úteis, claras e francas, arriscando-se por ditá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos sobrecarregados, aos segregados e aos carentes. Nós encontramos nas bem-aventuranças, ou Sermão do Monte, ou Beatitudes, que elas nos falam como deve ser a vida do cristão, onde está sua verdadeira realização, como obter não somente a felicidade, mas a vida eterna, e falando exclusivamente de qualidades espirituais. Em O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligari, há uma passagem interessante que diz que a mensagem do Cristo nos fala exclusivamente dessas qualidades espirituais, que são coisas da alma, coisas do espírito, as coisas que são permanentes, que são virtude no sentido da moral cristã. Ele fala para o homem espírito, para esse ser imortal, na contingência de um estágio de vida material. Compreendermos isso e colocarmos em prática é que aos poucos nós vamos tendo essa sucessão de anos, com as mudanças constantes em nossas vidas, enfrentando a rotina do tempo com as oportunidades que nós precisamos em busca da redenção. Em momento algum, Jesus submeteu-se às conveniências perniciosas de raça, de ideologia, de partido e de religião, em prejuízo do amor indistinto e amplo, diante de todos que o cercavam ou que o encontravam. Sempre, pacificamente, ouvia e orientava aquele que, grito de socorro, buscava a ajuda, cumprindo o papel que hoje a doutrina espírita é a sua essência: receber, acolher, consolar e orientar. E sendo categórico em todos os momentos em que se deu a ação da cura ou do milagre, com uma pergunta clássica: você acredita que eu seja capaz de te curar? Vá, a tua fé te salvou, não peques mais. Desta forma, oferecendo àquele que buscava o lenitivo a descoberta em si mesmo das alternativas, dos atributos, das ações necessárias ao autoencontro, ao autoconhecimento, ao conhecimento da verdade. Assim, nós vamos ver que o Cristo, quando fala a Rodolfo Caligari, que tomado de compaixão pelo mundo e de tristeza, o Cristo triste é algo realmente que a gente já discutiu, e de tristeza pelas desventuras humanas, desce das alturas, senta-se sobre um alto monte, atrai para si a multidão de desventurados e ensina os meios de conquistar com o trabalho o reino dos céus. Trabalho e toda ocupação útil. E quais são os meios morais? Quais são realmente aqueles atributos que nós possuímos para colocarmos em prática no dia a dia? Principalmente quando fala: amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam.
né? E orai pelos que vos maltratam e perseguem. Nós temos todos esses atributos. Não especialmente hoje, que vamos falar, vimos a carta de Ano Novo de Emmanuel, mas todos os dias, todos os momentos. O tempo é sempre agora, nesse sentido. Por amor, Jesus elegeu um samaritano desprezado para dele fazer símbolo de solidariedade. Isto está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, com a parábola do bom samaritano. Qual seria a simbologia maior disto? Quais eram e quem eram seus apóstolos? Os 12, tribos diferentes, cada um com seus estigmas, cada um com suas culturas, cada um, digamos assim, com seus direitos e deveres. Ele mostra a necessidade da união, da integração, da participação. Ele não separa, ele une nesse sentido. Com amor, liberou a mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. João 8, versículos de 1 a 11. Quais pedras nós teríamos ou temos nas mãos e em quem atirá-las? Não somente as pedras físicas, mas as pedras morais, através da maledicência, do pré-julgamento, da calúnia, das considerações que nós temos em relação aos outros. E a exemplo do que ocorreu nesta passagem, um a um deposita as armas que tem em mãos ao solo e seguem com as suas reflexões, e o Cristo simplesmente pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ele também não o condenava. Assim ele deixa cada um de nós, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas ações, com os nossos julgamentos, das nossas consciências. Pelo amor, atendeu a estrangeira Sírio-Fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. Mateus 15, versículos 21 a 28, Marcos 7, versículo 24. Ele atende também numa passagem muito sublime, que não sei se está representada na Bíblia, que é o atendimento ao centurião, ao senador, né? Públio Lentulus, naquela passagem remota lá atrás, o socorro à sua filha, que faz com que realmente, quando tem alguém nessa cadeia com a fé verdadeira, a ação da cura, do bem, do benefício ou do milagre pode ser realizado. Porque o amor realmente é esse simbolismo, né? É essa força que faz com que todos nós possamos continuar a caminhada. De amor estavam repletos seu coração, suas mãos para compartilhar com os espezinhados. Fosse um cobrador de impostos, a mulher adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe lutada. Por que aqueles atributos do ontem que se representam a nossa realidade? Cada uma dessas citações, nós vamos encontrar uma passagem no Evangelho, fazendo e reforçando essa ação que Jesus relacionava as ações do homem com uma realidade de vida presente, com a vida transcendente. Ou seja, nós temos todos os atributos para que possamos caminhar, sendo autores do nosso destino com a consciência e com as nossas obras. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas, amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Ainda precisamos de corpos, ainda utilizamos a mente e continuamos a alma utilizando nesse estágio provisório, a matéria. Compadecia-se de todo, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Sempre uma ação educativa, sempre alguma coisa construindo e reconstruindo, sempre estabelecendo a disciplina e sempre resgatando aqueles que já têm essa noção, esse princípio e caminham em busca de si mesmo e manifestando em si, principalmente, a sua mensagem. Então ele fala que nesse sentido, com o sentimento humano, o amor se manifesta do sagrado ao profano, do sublime ao vulgar, do platônico ao sensual.
ou ainda da renúncia à posse, da doação à dependência, da razão ao instinto. Entretanto, qualquer que seja a forma que se apresente, o amor nos conduz ao encontro de questões existenciais e da transparência transcendental. Joana de Ângeles, nos falando sobre conquistas do amor, e traz essa simbologia simples para que a gente entenda com esses seis aspectos de como podemos vivenciar o amor. Questão existencial, questão transcendental. Existencial, nós seres humanos, bio, psico, social, corpo, mente, meio ambiente. Existencial, tudo que vai além da matéria. Temos na transcendência o poder do Criador sobre a criatura, e nós transcendemos quando nos voltamos para nós mesmos, o nosso interior, o nosso verdadeiro eu. Por isso falamos lá atrás, evidenciando os fatores ou atributos existenciais transcendentais. O Cristo chorou em Jerusalém, censurou a farsa dos fariseus, advertiu os distraídos, condenou os hipócritas e deu a própria vida em holocausto de amor. Quando a gente fala de censurar, condenar de uma forma diferenciada, não utilizando as expressões, nem a agressão, vamos dizer assim, moral que produz-se hoje através da aplicação da lei, mas sim no sentido da reflexão, no sentido de realmente produzir alguma coisa que nós percebamos que as ações que se evidenciam são resultado das nossas escolhas. O Cristo chorou porque não entendia a missão de paz. Lucas 19, 41 a 44. Na farsa dos fariseus, Mateus 23, versículos de 1 a 12. Jesus, na hipocrisia, Mateus fala em capítulo 23, 1 a 37, dos holocaustos em amor. Mateus capítulo 26, versículos 39. E a sua demonstração mais profunda desse significado, quando, na hora já de inspirar a vida física, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas como tu queres. João, capítulo 1, versículo 29. E eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo, que é a fala de João. O que é que nós esperamos? Vivenciarmos o Cristo cósmico nessa simbologia, na relação do homem Jesus, da mensagem que há em todos nós, para cada momento evoluirmos na conquista de nós mesmos, ou que o tempo fará os seus ajustes, decorrente das escolhas que nós fizermos, deixando para quando? Quando é o momento? Por isso, hoje, o dia mais importante para todos nós, um dia especial, por estarmos aqui e agora, para realizarmos, digamos assim, as atribuições que nós mesmos escolhemos, não necessariamente na casa espírita, não necessariamente no espiritismo, mas em todos os lugares em que nós nos encontrarmos, em todas as práticas religiosas que nós fizermos com que a mensagem divina se manifeste em nós. O Cristo nunca se perdeu com sentimentalismos infantis, imaturos ou em agressividades rudes. Poderia, pelo seu poder, ter condutas que isso não acontecesse de forma assim, mais natural, mas há um simbolismo profundo que nós até hoje não entendemos. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Então, todo momento de vivência com Cristo plenificado de amor. Dentre as recomendações que Jesus citava, podemos falar: resignação nas adversidades, mansidão nas lutas da vida e misericórdia no meio da tirania. 4 recomendações. E dentro dessas recomendações, ele fez exatamente para que nós possamos, através dessa prática e do trabalho, encontrar os meios para estarmos ao encontro com o Pai no caminho de redenção. Na caridade, Cristo amparava sem orgulhar, consolava sem ferir. No entanto, o sentimento mais profundo da caridade do Mestre, que vivera e falara da Boa Nova, que é toda uma cascata de luz
e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade, quando roga a Deus com extrema sinceridade, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Qual é esse sentido de não sabermos o que nós fazemos? Continuamos hoje não entendendo quais são as nossas ações? Podemos vivenciar realmente um momento de redenção onde nós possamos ter a paz plena? Vivenciando cada dia como sendo o primeiro das mudanças que acontecerão pela nossa reforma íntima, pela transformação, por ver um mundo diferente e melhor, independente dos acontecimentos, sem ser omisso, sem ser conivente, fazendo a nossa parte de integração, de servir. O Cristo tornou-se e prossegue sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade. Humanidade essa que vivencia o prenúncio de um sentimento humanitário profundo e libertador. Somos fadados à felicidade, que acontecerá ao seu tempo. Mas não nos acomodemos esperando, já que vamos ser felizes, deixar acontecer, fazer isso por nós mesmos, servindo ao Cristo através do atendimento aos nossos semelhantes. Aproveitando uma citação que nos ocorreu de Os Mensageiros, capítulo 13, se eu não me engano, a irmã Ismália, quando fala que Deus socorre o homem pelo homem, atende a alma pela alma, quando cada um de nós somente poderá servir ao nosso semelhante e colaborar com o Criador, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. É um determinismo que não temos como fazer diferente. Servir ao Pai, servir ao Criador, servir ao plano superior no atendimento àqueles que batem à nossa porta. Neste sentido, não há ninguém com posses que não precise de alguma coisa, e ninguém com ausências dela que não possa oferecer também alguma coisa. Assim, nós vamos para nossas considerações finais com relação a esta mensagem, para nós iniciarmos estes breves momentos de permanentes transições em nossas vidas. Que a centelha do amor divino e a força crística se irradiem em nossos corações, pensamentos, sentimentos, emoções, nos envolvendo com bálsamos do amor que cobre a multidão de pecado, do amor que é lenitivo na doença, do amor que é plenitude na saúde. Que o amor seja nossa fonte e guia na longa jornada evolutiva, onde obstáculos, dificuldades, provas e expiações sejam oportunidades de novos horizontes, novas descobertas, novas conquistas, novas aprendizagens, sempre enriquecido de sentimentos nobres, sublimes e edificantes, nos conduzindo à reforma íntima e à transformação moral. Que em todos os momentos possamos manifestar nos relacionamentos com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, com os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, nos graus parentescos, das relações pessoais diversas, nas sintonias e afinidades de pensamentos. Joana de Ângeles: receber com carinho, ouvir com atenção, falar com bondade e mansidão. São coisas bem interessantes que nós fazemos no dia a dia. Receber com carinho, ouvir com atenção, falar com bondade e mansidão, olhar com ternura, dar um abraço afetuoso, demonstrar serenidade, dizer uma palavra de estímulo, transmitir concórdia e harmonia. Aprender com simplicidade nas coisas grandiosas, com grandiosidade nas coisas simples, mas ensinar com humildade e sabedoria. Perdoar com sinceridade, valorizar os ideais de justiça e de amor. Enfim, dar tudo de bom que possuímos, mas, acima de tudo, reverenciar e propagar sempre o Evangelho do Mestre Jesus, nos conduzindo como guia e modelos, sendo caminho, verdade e vida, pleno de ações edificantes. Reverenciar e propagar sempre a existência do Pai Criador, Pai que ama a todos, Pai que é alegria plena, Pai que é amor sublime, Pai que é a felicidade suprema e eterna. Que a paz e o amor verdadeiro, ensinados e vivenciados pelo Mestre, sejam as nossas metas morais em todos os momentos do ano que se inicia. Paz, amor, serenidade
em todos os nossos corações. Muita paz.